O filme se desenrola em 2085, uma época em que a humanidade explora o vasto cosmos usando tecnologias mais rápidas que a luz. Somos apresentados a Emiliana Newton, uma menina deitada em uma cápsula espacial com os olhos fechados. De repente, os indicadores dentro da cápsula começam a mudar, levando Emiliana a abrir os olhos ansiosamente e soltar um grito aterrorizante. Ao recuperar a consciência após um período, Emiliana se encontra ainda na mesma cápsula, sem nenhuma memória dos eventos anteriores. Ela se volta para sua assistente AI, Ada, buscando esclarecimento sobre sua localização. A DA informa que estão orbitando Q465b. Perplexa, Emiliana então pergunta sobre o seu namorado, Philip. ETA explica que sua cápsula perdeu energia, levando a níveis críticos de oxigênio, deixando-o à deriva no espaço. Tomada pelo medo e confusão, Emiliana examina o ambiente, tentando entender como se afastaram de sua nave principal, para que pudesse encontrá-los. Ela então pede a SATA para traçar um curso até a cápsula de Philip. No entanto, Ada alerta que esse caminho irá drenar substancialmente suas reservas de energia, podendo dificultar seu retorno à nave. Seguindo as ordens de Emiliana, Ada ativa os motores, impulsionando a cápsula rapidamente em direção a Phillips. Conforme se aproximam, Emiliana percebe um aviso de baixo nível de combustível. Ela prontamente instrui Ada a aplicar os freios e acionar os propulsores do lado esquerdo. Usando cordas, Emiliana consegue acoplar as cápsulas. Ela então orienta Ada para acionar a ré e definir um curso de volta à segurança. Durante o caminho para a nave, Emiliana observa outro aviso sobre a diminuição das reservas de combustível. Ada anuncia em breve a completa esgotamento das suas reservas de energia. Emiliana, sem alternativa, ordena que Ada abra as portas do bloco de isolamento 2, apesar do risco de perder o controle sobre sua trajetória. Ela então instrui Ada a acionar os conectores magnéticos superiores, permitindo que se prendam aos soles. Ao retornar à nave, Emiliana carrega Philip inconsciente e pede para Ada abrir a enfermaria. Dentro, ela coloca Philip numa cama, ajusta uma máscara de oxigênio nele e o conecta a uma máquina diagnóstica. Apesar de mínimos sinais de vida, as pálpebras de Philip tremem levemente. Confusa com a condição de Philip, Emiliana busca a reassurance de Ada de que ele está de fato vivo. Ada afirma sua vitalidade apesar de todos os indicadores mostrarem zero. Determinada, Emiliana instrui Ada a continuar fornecendo oxigênio para a máscara de Philip contra todas as adversidades, enquanto Emiliana lida com as consequências de seu voo desafiador e a interrupção enigmática de sua missão. Em sua jornada, ela busca clareza e resolução. Tentando juntar os eventos de seu voo, Emiliana questiona Ada sobre por que suas cápsulas foram ejetadas do navio. No entanto, Ada nega qualquer envolvimento, afirmando que não iniciou a ação. Perplexa, Emiliana insiste que não poderiam ter acabado no espaço aberto sem motivo, sugerindo interferência externa. Ela sussurra cautelosamente para Ada, questionando se há outros ocupantes a bordo além delas mesmas. Ada mantém que Emiliana e Philip são os Solak. Emiliana reformula sua pergunta, especulando agora sobre a possibilidade de os sons virem de um planeta alienígena. Ada a tranquiliza dizendo que apenas 2 seres vivos estão a bordo da nave. Imperturbável, Emiliana insiste, questionando Ada sobre o número de fontes de calor registrando em torno de 37 graus Celsius na nave. A resposta que ela recebeu causou arrepios. Convocando sua coragem e segurando sua arma, Emiliana avança cautelosamente em direção à enigmática terceira fonte de calor. À medida que se aproxima, ela detecta movimentos atrás da porta do compartimento de controle. Ela pede rapidamente para Ada abrir. Num instante, um tiro ressoa, arrancando a arma de fogo de Emiliana de sua mão e fazendo-a cair no chão. De pé na porta, Philip, agora com a arma em mãos, olha para a surpresa Emiliana. Fica claro que este Philip é diferente do que estava inconsciente momentos atrás, mas há reconhecimento entre eles. Juntos, Emiliana e o outro Philip seguem para a enfermaria, onde confrontam o corpo do Philip inicial, procurando desvendar o mistério que se desenrola. Com ceticismo no olhar, o outro Philip se volta para Ada, buscando confirmação da identidade de Emiliana. Ada afirma sua identidade, embora o outro Philip permaneça incrédulo. Alberga dúvidas sobre o estranho que se passa por Philip e implora Ada para validar sua identidade. Ada reafirma que ele é de fato Philip, levando Emiliana a perguntar sobre a pessoa deitada na cama, e Ada apenas repete a confirmação anterior. Como isso é possível? Não consigo explicar essa discrepância. De repente, o outro Philip informa solenemente a Emiliana que ela não está mais entre os vivos. Ele relata um incidente recente em que o núcleo Hyperlate derreteu, levando ao seu despertar do sono criogênico para resolver o problema. Emiliana aventurou-se no espaço enquanto ele acessava os sensores externos do núcleo, apesar dos seus esforços prolongados para corrigir o mau funcionamento. Uma explosão abalou o navio apenas 2 horas antes, envolvendo a cápsula de Emiliana em sua detonação destrutiva. Acordar, Philip luta para conciliar a visão de Emiliana diante dele com a memória de ter presenciado sua morte em primeira mão. Provavelmente, Emiliana luta com uma descrença parecida. Em um momento de clareza, Emiliana vira-se para Ada e solicita a data e hora atual. A revelação atinge com profunda significância. É 22 de março de 2103. Terra, de acordo com o horário orbital padrão, são 954 horas, 34 minutos e 54 segundos. O que é? No meio de horror, Emiliana percebe que a nave deveria ter saído do hiperluz 2 horas atrás, sinalizando um aparente contratempo. Ela pergunta ao outro Philip sobre ativar o sinal de socorro,
ao que ele confirma a adesão ao protocolo. Consequentemente, Emiliana deduz seu propósito. Propósito: responder ao sinal de socorro. Em um momento de percepção, Emiliana articula uma teoria originada da existência do outro Philip em uma realidade paralela. Ela sugere que, quando Salise, onde ela acompanhou o primeiro Philip, chegou, o outro Philip Salise já estava presente, enquanto outra versão dele ocupava esta realidade. Em contrapartida, Emiliana sobreviveu porque sua contraparte não. O outro Philip luta para entender essa teoria perturbadora, mas reconhece sua dualidade, concordando em continuar suas tarefas no tribunal. Enquanto o outro Philip se prepara para hackear o processador, Emiliana assume a responsabilidade de verificar o controlador de limite. Por um tempo, Emiliana faz uma verificação minuciosa e descobre que o controlador perdeu a conexão com o resto dos sistemas da nave. Ela prontamente pergunta a Ada sobre o paradeiro do seu equipamento quântico. O equipamento, ao qual Ada responde que permaneceu na baía de acoplamento, observando. De repente, uma ideia terrível domina Emiliana. Enquanto o outro Philip se aventura para recuperar o equipamento, ela fecha e trava decididamente a porta da baía de acoplamento. Preocupado, o outro Philip se aproxima da porta selada, tentando conversar com ela. No entanto, Emiliana revela sua triste descoberta. Nessa situação, o controlador de fronteira pegou fogo, condenando-os a anos de confinamento. À medida que a gravidade da situação se torna clara, o outro Philip entende o motivo de Emiliana. Ela procura recuperar o primeiro Philip, mesmo à custa da vida dele, para passar o resto de seus dias a bordo da nave com ele. Não faça isso. Emiliana planeja ejetar o outro Philip para o espaço aberto. E espaço, mas Ada insiste que ela não pode abrir as portas da área de acoplamento porque alguém está dentro. Emiliana exige mudar para controle manual e prossegue com seu plano. No entanto, pouco antes de ser expulso para o espaço, o outro Philip consegue mencionar que o primeiro Philip descobrirá o que fazer. Tudo para fora. As portas da doca de acoplamento se fecham, e os sinais vitais do primeiro Philip voltam ao normal. Emiliana permanece ao lado de seu amado, expressando o quanto sentiu sua falta. Agradecimentos a Emiliana pelo seu cuidado, sem saber do sacrifício feito pelo seu retorno. Como você agiria no lugar da heroína? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo, clique no botão de curtir e inscreva-se no canal. Vejo você nos próximos vídeos.